paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da IBD, da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui na nossa IBD, e onde hoje nós vamos estar compartilhando um pouquinho sobre a nova aliança em Cristo Jesus. Gostaria de estar fazendo leitura do texto de Hebreus, capítulo 8, do versículo 10 ao versículo 13. Esse texto ele vai servir de base para a nossa aula de hoje. E esse texto ele vai dizer assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Pois bem, queridos, nós vamos estar falando hoje sobre a nova aliança, né? Eu gostaria de trazer à memória dos irmãos que na Bíblia existem diversas alianças que Deus ele fez com o seu povo. O livro de Hebreus ele tem algo interessante de que ele traz respostas ele vem esclarecendo algumas questões que vem sempre falando na Bíblia, por exemplo, sobre acerca da circuncisão, algumas questões, né, que vai falar sobre circuncisão, sobre a questão do guardar o sábado, também alguns rituais judaicos, alguns sacrifícios, e também ele vem trazendo um pouco sobre essa questão da aliança, né, da antiga aliança e da nova aliança. Hoje nós vamos estar falando somente sobre a nova aliança que foi feita em Cristo Jesus, e nós vamos, ao decorrer da nossa lição, vamos desenvolvendo mais esse assunto, né? E eu gostaria de lembrar também aos irmãos de algumas alianças que foram feitas na Bíblia, né, no Antigo Testamento. Por exemplo, o que foi feita com Noé, teve a aliança que foi feita com Abraão, teve uma aliança que foi feita com Israel, que vai falar lá em Êxodo, tem a aliança que foi feita com Davi, que vai ter uma referência no Salmo de número 89, com Salomão em Crônicas. Enfim, são diversas alianças que Deus fez. Mas o interessante é que toda vez o povo quebrava, ou seja, falhava no cumprimento da aliança. Ou seja, quando existia Deus, ele fazia uma aliança com o povo, Deus se mantinha e se mantém sempre fiel naquilo que ele diz, mas o povo sempre falhava, ou seja, a sua parte sempre quebrava. Né? E a nova aliança em Jesus ela é uma aliança inquebrável. Né? Nós vamos ver também mais para frente na nossa lição. Né? É justamente porque o interessante também de nós olharmos para acerca dessa aliança é de que ela foi feita por Deus encarnado na pessoa de Jesus. Né? Então, gostaria de estar fazendo leitura do texto de Hebreus 9, capítulo 9, versículo 14, que vai falar um pouquinho sobre por que essa aliança ela é inquebrável. Né? E o texto ele vai trazer assim para nós: quanto mais o sangue de Cristo, pelo que o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ou seja, a aliança ela foi feita através do sangue de Jesus e ela é inquebrável justamente porque o sangue de Jesus Cristo ele é o que nos purifica de todo pecado, de tudo aquilo que há de errado, né? Tudo aquilo que nos levaria para a morte espiritual, para que nós possamos servir ao Deus vivo, como o texto aqui vai falar. Ou seja, através do sangue de Jesus que foi essa aliança ela foi firmada, né? E como eu falei, Deus ele se fez homem, né? Ele se encarnou, ele se fez homem, morreu na cruz do Calvário, ou seja, Jesus, né? Deus se fez em homem, né? Se encarnou na pessoa de Jesus, e Jesus ele morreu na cruz do Calvário para justamente firmar essa aliança. Então, esse é o fato interessante, que ela não foi feita por homens, né? Sim pelo próprio Deus. Mas nessa aliança existem
3 características que eu gostaria de falar com os irmãos hoje, né? E a primeira característica dessa aliança, que ela é inquebrável, né? Que é perfeita, é que ela é uma aliança infalível, né? Ou seja, ela nunca vai falhar. Hebreus, capítulo 8, versículo 7, que é o texto que nós lemos um pouquinho antes, vai falar assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, ou seja, ela tinha as suas falhas. Por que ela tinha suas falhas? Porque ela foi feita por homens, né? Ou seja, a diferença da primeira, das primeiras da aliança, né? Ou melhor, da primeira aliança, que é no Antigo Testamento, para a segunda aliança, que é o Novo Testamento, é que lá foi feito por homens, ou seja, não até questões de sacrifício, tinha tanta coisa que era feita por homens, e os homens são falhos, né? Então, nós podemos ver que essa é a diferença da primeira para a segunda. Por mais que Jesus era homem também, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Então, esse é o ponto diferencial para a questão da aliança dela ser inquebrável, né? Como eu falei, Deus se encarnou em Jesus, que era sem pecado, era perfeito, né? Como foi falado no texto de Hebreus 9,14, era imaculado, ou seja, não tinha nenhum defeito, nada, era puro, né? Jesus era puro, nunca pecou. Então, a primeira característica que nós podemos ver nessa nova aliança é justamente que ela é infalível, né? A segunda característica é que ela é imutável. Deus, ele sempre foi fiel na sua fala, nos seus ensinos, né? Como nós podemos ver, e temos a Bíblia como um manual de regra de fé e prática, e essa verdade ela não muda. Pode vir livros e livros, pode vir diversas situações, pode vir pessoas falarem qualquer coisa, mas algo é certo, de que a palavra de Deus ela não muda, ela não vai variar de acordo com as situações. Então, Deus, ele se mantém sempre fiel, o povo sempre mudava, né, lá no Antigo Testamento, acerca do acordo, né, que era feito, ou seja, da parte de Deus. Um exemplo de que que o povo sempre quebrava essa aliança é quando Moisés sobe no monte, que quando está trazendo as tábuas da lei, o povo já estava fazendo bezerro de ouro, o povo estava adorando outros deuses, e isso porque o povo não soube esperar, ou seja, sempre buscavam algum meio para tentar se agilizar, mudavam, né? Não criam de todo o coração, a verdade é essa, naquilo que Deus falava, por mais que Deus se prometeu pão, alimentar, né? Alimentar o povo, ou seja, sustentar. Deus mandava leite, mel, mandava codorniz, mandava tudo o que era necessário, mas ainda assim o povo não tinha aquele compromisso com Deus. E sempre quebravam a parte, né, da aliança. Então, por isso que teve diversas alianças. Eu citei algumas aqui, mas na Bíblia, quando os irmãos vão lendo, vão vendo que sempre houve outras e outras alianças, né? Então, o povo, ele sempre mudava, né, de acordo aí com as situações, mudava as alianças que eram feitas, mas essa aliança do Novo Testamento, ela não tem brecha nenhuma para ser mudada, né? A nova aliança ela não foi baseada no sangue de animais, que antigamente se fazia muito sacrifício, né? Os irmãos lendo o Antigo Testamento vão poder desfrutar, né, acerca dos sacrifícios, falando sobre os sacrifícios, vão aprender, né, melhor. Quem sabe um dia nós podemos falar um pouco sobre esse assunto aqui na nossa escola dominical, mas também a nova aliança ela não é baseada em palavras de homem. O homem é falho, ele fala alguma coisa que hoje e agora, pode falar algo comigo, pode falar algo com os irmãos, mas daqui a pouco, daqui 1 hora, 2 horas, ele pode mudar toda a sua fala. Então, lá no Antigo Testamento teve essa brecha para que o povo conseguisse contornar de acordo ali com as situações ali. Como eu falei, essa nova aliança que foi feita em Cristo Jesus, ela não tem esse tipo de brecha, não tem não dá essa oportunidade.
também Jesus ele morreu para ressuscitar e ser mediador para sempre, né, entre nós, né, e Deus. Ou seja, ele fez esse sacrifício somente uma vez para firmar essa nova aliança. Então, nós podemos ver justamente o sacrifício, né, o preço que foi pago, aquilo que Jesus, o propósito dele foi justamente vir aqui, ó, morrer, ressuscitar, né, e para ele ser o mediador, como ele falou também de enviar o Consolador, ou seja, toda a promessa que foi feita acerca, né, da vinda do Consolador, tudo aquilo que Jesus falou foi se cumprindo e se cumpre até hoje. Não estou dizendo e também discordo das pessoas que falam que o Antigo Testamento ele já está defasado, ou seja, que não tem importância. Muito pelo contrário. A palavra de Deus, o que está escrito no Novo Testamento, se confirma lá no Antigo Testamento, e muitas coisas que também, né, que estão no Antigo Testamento se confirmam no Novo Testamento. Um exemplo que eu vou citar aqui, né, abrindo um parênteses, é acerca do Messias, que Isaías vai falar que um menino nasceu, que é Isaías capítulo 9, né, que ele vai ser o maravilhoso, o Cordeiro, o Príncipe da Paz, como também Isaías 53 fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. E então, essa é uma das referências que eu posso usar para os irmãos aqui para mostrar que o Antigo Testamento ele se confirma no Novo Testamento, e o Novo Testamento ele vai se confirmar, ele vai se basear também no Antigo Testamento. Então, de forma alguma, o Antigo Testamento tem que ser deixado de lado. Todo ensino, é, toda, é, tudo aquilo que Deus passou ali através dos profetas, dos livros do Gênesis até Malaquias, são textos importantes para cada um de nós, né? Então, se alguém falar algum dia, os irmãos ouvirem de que no Antigo Testamento, né, ele é uma aliança que hoje está defasada, que já não serve mais, ignorem isso, porque é a palavra de Deus. Então, toda a palavra de Deus, ela é inspirada e ela tem sim sua bênção, ela tem sim um ensino. É a palavra de Deus para a nossa vida, então nunca podemos deixá-la de lado, né? Então, voltando aqui ao nosso assunto, eu tinha que falar essa questão assim, que eu acho importante, né, firmar acerca do Antigo Testamento, é de que quando o pecador também ele vai se arrepender, o Espírito Santo ele convence a pessoa a fazer parte dessa nova aliança. Por exemplo, se alguma pessoa ela um dia até se afastou, mas ainda assim depois ela se arrepende dos seus pecados, ela tem sim a chance de, de voltar a participar dessa nova aliança, de estar em Cristo Jesus, né? Então, o Espírito Santo de Deus ele vai convencer realmente é, aquele que está perdido, o pecador, né? Como a palavra de Deus ela vem falando, então, ou seja, ela traz isso para nós no Novo Testamento, de que o Espírito Santo de Deus, né, ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, são coisas que não tem como mudar, né? A pessoa falar que a pessoa se afastou do Evangelho, ela não tem mais chance, mas a palavra de Deus ela nos traz de forma diferente. Então, há sempre uma chance, né? É lógico, Isaías 55:6 vai falar, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, nós devemos buscar a presença de Deus o tempo todo, né? O quanto antes, a verdade é essa, que o quanto antes nos achegarmos à presença de Deus é melhor, porque nós vamos poder desfrutar da vida em Cristo Jesus. Muitas pessoas, às vezes, não têm a oportunidade de experimentar aquilo que Deus tem de melhor. E com certeza, eu creio que os irmãos também já experimentaram ou estão experimentando um novo de Deus, estão experimentando uma nova vida em Cristo Jesus. E isso só vem através de sermos participantes dessa aliança, né? Ou seja, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. E por último, uma outra característica é de que essa aliança ela também é invisível.
que seria essa questão dela ser invisível, né? As outras alianças, elas tinham símbolos, né? Por exemplo, o arco-íris para Noé, o cordeiro para Abraão, a arca da aliança, perdão, para Israel, o templo para Salomão. Essas são algumas referências, né, que os irmãos vão ver também lá na Bíblia. Mas essa nova aliança, ela é diferente porque ela foi feita nos nossos corações, ou seja, a marca, né, que está em nossos corações. Um exemplo, a Santa Ceia é um sinal visível da nossa nova aliança, né? Como a palavra de Deus também fala, fazer isto em memória de mim. Então, enquanto está ali, podemos dizer que enquanto está o suco da uva, o pão, né, o suco da uva representando o sangue, o pão representando o corpo que foi imolado na cruz, enquanto eles estão ali, eles são visíveis, mas quando nós ingerimos, eles passam a se tornar invisíveis, né? Os irmãos depois podem ler, até essa é uma referência onde que vai falar sobre acerca da Santa Ceia, que está lá em Mateus 26, né, capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 28. Mas algo importante e interessante é de que Deus, ele nos marcou, ele nos deu a capacidade também de guardar sua palavra em nossos corações e nossa mente, para que ninguém pudesse tirar de nós. E isso faz parte dessa nova aliança, ou seja, ela é invisível sim, porque não existe símbolo nenhum em si, mas o nosso coração está marcado, ou seja, tem a marca da promessa lá, tem a marca da nova aliança, por mais que nós não podemos ver, mas nós sabemos que existe, né? Então essas são três características interessantíssimas, né? Olhando assim acerca da aliança de Jesus, que foi feita, melhor, né, em Jesus Cristo. E eu gostaria também de ir para a conclusão com os irmãos, né? Foi 3 pontos simples, mas são pontos assim que eu acho que esclareceu um pouquinho sobre a aliança, essa nova aliança em Cristo Jesus. Pois bem, queridos, concluindo aqui a nossa lição, gostaria de reafirmar algumas situações aqui, que seria, por exemplo, a aliança com Deus, né? Essa aliança que foi feita aí através de Jesus, ela jamais pode ser cancelada, ela não é como um contrato de trabalho ou como um contrato com uma empresa de telefonia ou internet que pode ser quebrado em qualquer momento, onde que pode ser, ele tem uma data para ser encerrado. Essa aliança, ela não tem essa data, ela não expira, né? Ela é vitalícia, ela vai ir pelo resto da vida, e nunca vai ficar velho e também nunca vai acabar, ou seja, ela não tem prazo nenhum. Isso é importante para nós pensarmos que a aliança em Cristo Jesus, o sacrifício que foi feito há mais de 2000 anos atrás, ele durou décadas, durou gerações, séculos, gerações, e vai durar eternamente até que Jesus volte. Essa é a verdade. Também, Jesus, ele é o autor e consumador dessa nova aliança, ou seja, através do sangue de Jesus que foi feita a nova aliança, né, que se sacrificou, né, morreu na cruz somente uma vez para pagar o preço por cada um de nós. Então, olha a importância que tem essa nova aliança. Não, como eu falei, não que a antiga aliança não tenha importância, mas essa é definitiva, essa foi cravada uma vez consumado, consumado para sempre. E Jesus, ele morreu por cada um de nós, para que nós tivéssemos vida, para que um dia nós pudéssemos andar em ruas de ouro, para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que Deus tem de melhor que está na vida eterna. Que aqui nós podemos desfrutar de coisas maravilhosas sim com Deus, mas aqui é sempre passageiro. Uma hora nós vamos para a eternidade. E é através de Jesus Cristo, que ele é o mediador, que ele é o autor e consumador, que nós vamos chegar lá. Então, espero que essa lição também tenha te abençoado, ou como abençoou a minha vida. Mas antes de encerrar, vamos estar orando, vamos estar falando com o nosso Pai. Tá bom? Então feche seus olhos e oremos. Falemos com o nosso Senhor. Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, primeiramente, pelo dom da vida que o Senhor nos dá. Também nós te louvamos, Deus, e rendemos graças ao Senhor pelo sacrifício que foi feito na cruz, essa nova aliança que foi definitiva, sim, e ela é definitiva e ela é eterna. Assim, Deus, que nós possamos ser alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, também, Deus, que nós possamos anunciar as boas novas de Jesus, para que as pessoas que estão perecendo, Deus,
não morram sem a presença do Senhor, mas sim, Deus, que elas possam ser alcançadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Assim também, Deus, que Teus filhos que estão assistindo essa aula nesse momento, ou não importa o horário que vai ser, mas que desde o momento que ele esteja assistindo, que ele seja alcançado, que ele seja impactado pela presença do Teu Espírito Santo. Rogo ao Senhor, Deus, que a Tua igreja experimente o novo do Senhor dia após dia, que a Tua igreja esteja, Deus, desfrutando sempre do melhor que é da Tua presença, Senhor. Assim nós choramos e nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus continue te abençoando essa semana que se inicia. Não deixe de estar no estudo que mudou para quinta-feira, às 18 horas, continua no mesmo horário, só em dias diferentes, onde que estamos tendo campanha de oração, e ainda continuamos tendo o estudo da Palavra do Senhor. Então você é um convidado para estar lá. Também, Escola Dominical semana que vem, se Deus quiser, aqui no mesmo horário, às 9h15, e culto de louvor e adoração também lá no nosso templo, no domingo às 18 horas, tá bom? Compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, parentes, vizinhos, também, que eu creio que é uma palavra que possa abençoar a vida deles. E também convide vizinhos, amigos, parentes, colegas de trabalho para estar conosco lá, cultuando e ouvindo a palavra do Senhor, que com certeza a palavra que vai ser ministrada vai ser uma palavra de bênção para a nossa vida e para a vida deles também, tá bom? Então que Deus te abençoe mais uma vez, que vocês fiquem com Deus, queridos, e até a próxima.